Isabela permaneceu ali, nos braços de Leonardo, sentindo a pressão de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Sua irmã, a cirurgia, a dívida inesperada com ele. O beijo. Tanta confusão, tantos sentimentos conflitantes. Mas, naquele momento, tudo parecia mais claro. Ela precisava de Leonardo, precisava da ajuda dele, e, talvez, por mais que resistisse, também precisava dele de uma maneira que ela não poderia mais negar. Quando o médico interrompeu o silêncio, trazendo de volta a realidade fria e implacável do hospital, ela se afastou, embora seus pensamentos ainda estivessem entrelaçados com o que acabara de acontecer. Vou verificar os preparativos para a cirurgia, o médico disse, olhando para ambos, antes de se afastar. Isabela respirou fundo, tentando se recompor. Mas sua mente não conseguia se concentrar apenas na saúde de Carina. A sensação do toque de Leonardo, o beijo, a forma como ele a fez se sentir, tudo isso invadia seus pensamentos, tornando difícil manter o foco. Eu preciso ir ver Carina, ela disse, tentando afastar a inquietação dentro de si. Leonardo a observou, um sorriso suave tocando seus lábios. Eu vou com você. Vamos juntos. Isabela hesitou, não querendo parecer frágil demais, mas sabia que não poderia enfrentar aquele momento sozinha. O alívio que sentia ao ter Leonardo ao seu lado superava qualquer sentimento de orgulho ou resistência. Sem palavras, ela assentiu e o acompanhou até o quarto de Carina. Lá, o ambiente era ainda mais tenso. Carina estava deitada, pálida, com a respiração irregular, e o som dos monitores parecia acompanhar o batimento de Isabela, que não conseguia desviar os olhos de sua irmã. Ela vai ficar bem, Leonardo disse, em um tom suave, como se soubesse o peso que as palavras dele tinham para Isabela naquele momento. Ela olhou para ele, um sorriso mínimo nos lábios, ainda com os olhos marejados. Obrigada, Leonardo, você não faz ideia do que está fazendo por mim. Ele tocou o braço dela novamente, o gesto leve e reconfortante. Você merece, respondeu Leonardo. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado. A necessidade de Isabela em se apoiar nele se intensificava, e ela sabia que estava começando a perder o controle sobre o que sentia. Isso era mais do que ajuda. Mais do que uma simples amizade ou gratidão. As horas pareciam se arrastar enquanto Isabela e Leonardo aguardavam na sala de espera. Cada tic-tac do relógio parecia mais alto do que o anterior, e o ambiente frio e impessoal do hospital não ajudava a aliviar a tensão. Isabela tentava se manter calma, focada em Carina e na certeza de que ela estava recebendo o melhor cuidado possível, mas seu coração ainda batia mais rápido sempre que seus pensamentos se afastavam para o que acontecera entre ela e Leonardo. Foi então que o telefone de Leonardo tocou, quebrando o silêncio pesado. Ele olhou rapidamente para a tela e suspirou antes de atender. Olá, disse ele, a voz séria. Isabela observou discretamente, tentando não parecer curiosa, mas seu olhar não pôde evitar se voltar para ele. Oi, amor. A voz feminina do outro lado da linha era clara e cheia de uma confiança que Isabela não pôde deixar de perceber. Estou ocupado, não sei quando vou voltar, Leonardo respondeu, mantendo a calma, mas sem esconder a firmeza de sua resposta. Ele olhou para Isabela, como se querendo se desculpar de alguma forma pela situação. A mulher do outro lado da linha pareceu ficar mais irritada, sua voz agora mais alta e incisiva. Isso não é justo, Leonardo. Você prometeu que ia estar em casa mais cedo. Sempre a mesma história. E eu fico aqui esperando, enquanto você fica se metendo nessas confusões. Isabela sentiu-se desconfortável ao ouvir a conversa, percebendo o tom de reclamação da mulher. Ela mordeu o lábio, tentando não parecer afetada, mas não pôde evitar a sensação de que algo estava errado. Leonardo fez uma pausa, e Isabela podia ver a expressão dele se suavizando, como se tentasse ser o mais cuidadoso possível. Eu já te disse, estou resolvendo algo importante. Depois conversamos, tudo bem? Não é a hora para isso.
A mulher suspirou audivelmente, e o tom de frustração estava claro em sua voz. Ok, mas não se esqueça de que você prometeu. Não quero ser mais uma que você ignora, Leonardo. Com um suspiro pesado, Leonardo desligou a ligação, colocando o celular no bolso com uma expressão de exaustão. Ele não disse nada de imediato, mas o peso do que aconteceu pairava no ar. Isabela, por sua vez, sentiu-se embaraçada ao perceber que não poderia evitar ouvir parte da conversa. Ela se virou para olhar para a janela, tentando disfarçar a sensação de desconforto que a invadia. Deve ser importante, Leonardo, pode ir, não precisa ficar comigo, Isabela disse, quase em um sussurro, sem olhar diretamente para ele. Leonardo pareceu perceber o embaraço dela e se aproximou um pouco, mas sem invadir seu espaço. Não é nada, ele falou, com um tom suave, como se tentasse aliviar a tensão. É complicado, mas não é algo com o que você precisa se preocupar. Isabela ainda se sentia deslocada, sem saber o que dizer. A situação estava ficando mais complicada do que ela imaginava. Tudo o que queria era estar ali para sua irmã, mas agora havia um mal-estar no ar, algo que parecia crescer sem que ela pudesse controlá-lo. Ela não sabia se deveria perguntar mais sobre o que aconteceu ou simplesmente ignorar o que ouviu. Por fim, ela decidiu manter o silêncio, sentindo o peso do momento e da situação. As horas pareciam não passar, e a pressão de tudo ao redor era quase insuportável. Ela sentiu que talvez fosse melhor focar apenas na saúde de Karina. Mas a presença de Leonardo, seu gesto de carinho e sua situação pessoal estavam lentamente se tornando mais do que ela poderia lidar com facilidade. Quando o médico finalmente apareceu, a expressão de Isabela se iluminou, e ela correu até ele antes mesmo que ele falasse. Doutor, como ela está? A voz de Isabela era urgente, mas carregada de uma esperança frágil. O médico sorriu, um sorriso cansado, mas aliviado. A cirurgia foi um sucesso. Ela está se recuperando bem. Agora, vamos monitorá-la nas próximas horas para garantir que tudo corra bem durante a recuperação, mas posso dizer que o pior já passou. A respiração de Isabela ficou mais calma, e uma onda de alívio a envolveu. Ela quase não conseguiu processar completamente as palavras do médico, mas ao ver o sorriso dele, sabia que Karina estava segura. Graças a Deus, murmurou ela, sentindo suas pernas fraquejarem, quase como se a tensão toda tivesse se dissipado de uma vez só. Leonardo estava ali, ao seu lado, em silêncio, mas seu olhar refletia uma preocupação genuína, e isso a fez sentir uma gratidão imensa por ele. Isabela olhou para ele, ainda tentando se recompor. Ela vai ficar bem, não vai? Perguntou, com os olhos marejados, agora mais tranquila, mas ainda com um resquício de dúvida. Leonardo, mais calmo agora, deu um leve sorriso e acenou com a cabeça. Ela vai ficar bem, eles vão acompanhá-la, mas tudo vai dar certo. Estão fazendo o que é necessário, Isabela. Obrigada, Leonardo, por estar aqui. A voz dela saiu suave, mas cheia de emoção. Ela então a puxa mais perto e a beija mais uma vez. Ela se entregou ao beijo, o coração disparado, sentindo a conexão crescer entre eles. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes, mas com um sorriso tímido nos lábios. Leonardo, ela murmurou. Ele a tocou no rosto, com os olhos cheios de carinho. Não posso mais ficar afastado de você. Não quero causar problemas, Leonardo, você está comprometido. Ele começou, mas parou, olhando para ela com uma expressão intensa. Eu sei. Eu não quero ser sua amante, Leonardo. A voz dela saiu firme, mas havia tristeza. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras o atingissem profundamente. Quando os abriu novamente, seus olhos estavam mais suaves, carregados de arrependimento. Eu não pediria isso, Isabela, ele falou com um tom baixo, quase implorando para que ela entendesse, eu não quero te magoar. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que sentia. Então, o que vai fazer? Ela perguntou, quase sem esperança. Ele deu um passo à frente, a decisão clara em seu rosto.
Eu vou resolver minha situação, Isabela. Não vou deixar que você sofra por algo que não tem a ver com você. Vou resolver tudo, eu prometo. Isabela estava mais tranquila quando o médico confirmou que Karina estava estável e que Isabela ela poderia ir para casa, retornando no dia seguinte para a visita. A sensação de alívio a envolveu, e, com um sorriso discreto, ela agradeceu ao médico. Leonardo, agora visivelmente mais calmo, a olhou com carinho. Então, vamos, vou te levar para casa. Você precisa descansar, ele disse com a voz suave, mas firme, como se não fosse uma sugestão, mas uma decisão. Isabela concordou, sentindo um peso a menos sobre seus ombros, e juntos saíram do hospital. Ao chegarem ao apartamento de Isabela, ela entrou com uma leveza que só se fez presente depois do longo e cansativo dia. Leonardo a seguiu, observando-a em silêncio enquanto ela se dirigia à cozinha. Vou preparar algo rápido pra gente, ela disse, sem olhar para ele, não precisa me ajudar, pode se sentar e descansar. Leonardo hesitou por um momento, sentindo a necessidade de fazer algo por ela, mas então cedeu. Se você preferir, posso pedir algo, ele se acomodou no sofá, relaxando um pouco. Isabela balançou a cabeça, sorrindo de forma suave. Não, eu insisto. Vai ser simples, só o necessário. Não vou deixar você sair daqui sem comer. Ela começou a cortar alguns vegetais, e ele a observava enquanto se sentava no sofá. O silêncio se espalhou entre eles, mas não era desconfortável. Havia algo calmo naquele ambiente, algo que fazia tudo parecer mais leve. Leonardo respirou fundo, tentando se acalmar. A proximidade dela, o jeito como ela se movia, tudo parecia convidá-lo a ficar perto, mas ele não queria ser impetuoso. Então, se manteve quieto, sentindo-se um pouco incômodo com os próprios pensamentos. Isabela estava atenta ao que fazia, mas não pôde deixar de notar o olhar dele em sua direção. Quando terminou de preparar o prato simples, ela se aproximou do sofá e colocou a comida na mesa. Pronto, disse ela, tentando manter o tom casual, espero que não seja tão ruim. Está perfeito, respondeu Leonardo, sorrindo enquanto olhava para ela. Ele a observava com atenção, sem conseguir desviar os olhos, e, como sempre, você me surpreende. Eles começaram a comer e, durante o jantar, as conversas fluíam mais fáceis do que ela imaginava. O ambiente estava confortável, e por mais que o dia tivesse sido difícil, a companhia de Leonardo fazia tudo parecer mais simples. Depois de algum tempo, Isabela se recostou na cadeira e olhou para ele com um sorriso mais suave. Vou te fazer uma massagem, disse ele, e começou a massagear suas costas. Sabe, acho que estou começando a relaxar. Ela se sentiu à vontade com a forma como ele a fazia se sentir. É o mínimo que eu posso fazer, ele respondeu, sem desviar os olhos dela, você merece um pouco de paz. Houve uma pausa enquanto ambos se entreolhavam, e Isabela sentiu o coração bater mais rápido. Leonardo se virou para ela, chegou mais perto, e as palavras ficaram pesadas no ar. Eu não posso continuar aqui e fingir que não quero fazer amor com você, ele parou, como se tivesse perdido as palavras. Isabela olhou para ele, seu olhar se suavizando, e não disse nada. Ela apenas se levantou e, em um movimento suave, se aproximou dele. Não havia mais espaço entre os dois. A tensão que existia antes entre eles agora era palpável. Sem mais hesitação, ele a puxou para si, os lábios se encontrando em um beijo intenso e quente. Quando se afastaram, ambos ofegantes, os olhos de Leonardo estavam fixos nos dela. Isabela, ele sussurrou, a respiração pesada. Ela o olhou, sua expressão suave, mas cheia de desejo. Não podemos continuar assim, ela falou baixinho, mas sua voz estava carregada de necessidade. Sem hesitar, Leonardo a beijou novamente, dessa vez com mais intensidade. Não havia mais como voltar atrás. Ela o conduziu até o quarto, e a urgência do momento transformou os beijos em um convite silencioso para se entregarem um ao outro.
Leonardo a beijava com ternura, seus dedos deslizando pelo corpo macio de Isabela, enquanto sussurrava: "É com você que eu quero estar." A paixão os consumiu até que, finalmente, adormeceram nos braços um do outro. Ao acordarem pela manhã, Leonardo olhou nos olhos de Isabela e, com firmeza, disse: "Hoje, vou terminar o meu noivado com Cecília." Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.